Graça e paz, povo de Deus, bom dia, é um prazer estar aqui com você nesse momento. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família, e é uma honra estar aqui compartilhando esse momento. Hoje aqui com a gente está o diácono André. Graça e paz, André. Graça e paz, irmãos, graça e paz, família Semeando. André é um cara que tem um testemunho incrível, né? Faz parte aqui da nossa família. E para a gente iniciar essa conversa, André, eu queria ler o versículo que está lá em João, capítulo 15, versículo 5, que fala o seguinte: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Cara, isso, toda vez que eu leio esse versículo, me traz um tempo de refletir, né, sobre essas situações, porque eu acredito que todos nós, mas nós homens temos uma situação de querer demonstrar a nossa capacidade, né, de mostrar para a sociedade que nós conseguimos, né, que é pela força do nosso braço e pelo aquilo que a gente conhece, né? E a Bíblia, quando a gente vai lendo e vai conhecendo os exemplos de Cristo, a gente percebe que não tem nada a ver com isso, né, André? E no seu testemunho, acredito que tem muito a ver com isso, né? Dessa situação da gente, achar que é o cara, mas aqui em João tá falando que é completamente ao contrário. Na parte final do versículo, eu acho que é o ponto-chave, né? Porque sem mim, nada podereis fazer. Né, André? Compartilha com a gente aí um pouco desse testemunho, que eu acredito que vai trazer uma edificação, né, para quem está nos vendo e assistindo aí agora. Esse texto traz no meu coração uma testificação muito forte, né, meu irmão? Porque quando ele vai dizer que ele é videira, né, e o pai é o agricultor, ele vai falar que sem ele nada poderíamos fazer, que a gente precisa estar nele para dar frutos. Ele também vai dizer que todo aquele ramo que está nele, que dá fruto, o pai poda. Então imagina o que é ser podado para dar mais fruto ainda. Imagina a dor que vem dessa poda. É verdade. E quando você não está em Cristo, as coisas ficam mais fáceis. Não é estar com Cristo, é estar em Cristo. Porque não estando nele, nós não podemos fazer nada. Eu tenho um testemunho de quando eu tinha 7 anos de idade, eu sofri um acidente e os médicos diziam que eu era um menino que nasceu de novo. Ali eu estava com Cristo, eu estava com Deus. Embora a palavra diga que somos inimigos de Deus, mas o tempo todo ele já cuidava, ele já tratava. O mundo diz assim, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas se a gente for buscar na Bíblia e ver isso, em Filipenses, vai falar assim: aquele que iniciou a boa obra é fiel para completar até a volta de Cristo Jesus. E estar em Cristo é isso. Para ele completar, nós precisamos estar nele. Então, quando eu sofri esse acidente, que meu pai logo depois se separou da minha mãe, eu me sentia ali um inútil. Um garoto que sofreu um acidente, que o pai separou e que trazia muito isso para ele. E nesse tempo, sua família nem você conheciam a Cristo, Ninguém conhecia. Hoje em dia, somente eu e a minha esposa somos cristãos. É um desafio, né? E eu fui crescendo. Quando eu fui crescendo, eu fui fazendo vários cursos. E um desses desafios era jogar muito futebol, jogava futebol o dia todo. Fazia tudo que não podia para provar que eu era o cara, que eu tinha condições de fazer com a força do meu próprio braço. Fiz cursos, fui para a brigada paraquedista, pessoas que corriam lá. Imagina, uma pessoa que corre, que passa dificuldade, uma pessoa que tinha problema de saúde, de um acidente, e passar por isso. Era um pouco mais difícil. E eu achava que eu podia tudo isso. Até que eu cresci. E o Senhor me trouxe para cá. Quando eu estava em casa lá, dentro da minha própria casa, o Senhor vai e me convence, como diz em João 16, né? O Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo. E eu vi que sem ele eu não podia fazer nada. Aleluia. E ele me levou a uma igreja para me mostrar que todos os meus achismos, todos os meus sofismas, de nada valeriam se não fosse pelo propósito de testificar através desse filho também, assim como fez com Jesus, estando nele, como a gente está falando de João 15, eu poder fazer alguma coisa para edificar o reino, para que o Pai pudesse ser glorificado. Eu fui à igreja, levantei minhas mãos, confessei com a minha boca e com o meu coração, eu já mostrava que cria. Eu tinha começado a ter já algumas atitudes, embora tivesse toda aquela arrogância, aquela prepotência de achar que podia fazer tudo, o Senhor me envia para cá e eu falo para minha esposa assim: amor, a gente vai se mudar. Imagina, a gente morando no bairro da Penha, trabalhando no Rio de Janeiro e dizendo que a vontade de Deus era vir para a região dos lagos. Né?
e falava que a gente precisava fazer a vontade do Pai. E que a Bíblia diz que a vontade do Pai é que creia naquele que Ele enviou. Eu precisava crer em Jesus Cristo e que o propósito da minha vida não era viver o que eu vivia, não era viver pelo que eu achava que eu podia, era conhecer a Cristo. Então eu dizia para todos que o propósito da minha vida era conhecer a Cristo e nós viemos, conduzidos pelo Senhor. Chegamos aqui, ficamos uma semana dizendo que Deus nos daria uma igreja. Um amigo de infância nos trouxe a Semeando Família. No domingo, quando nós chegamos, cara, uma pessoa cabeça dura que nem eu, que achava que podia fazer tudo. Deus não mandaria pra qualquer igreja. Qualquer lugar. Eu não ia aceitar ser ensinado por qualquer tipo de pessoa. Eu não ia aceitar ouvir coisas que não estão na Bíblia. Porque eu sou muito questionador. Mas esses meus questionamentos no que eu fazia, não é questionamento de quem é Deus. É questionamento do que me é ensinado, se está sendo feito da forma correta. Se aquela doutrina passada é realmente bíblica, né? Eu acho que o ponto principal que você falou, André, tem a ver com... Você citou um versículo que fala o seguinte: aquele que começou a boa obra em minha vida, ele é fiel e justo para cumpri-la. A nossa dificuldade, André, é justamente entender se realmente foi Deus que nos colocou nesse propósito, né? Às vezes a gente é direcionado para certos lugares e toma certas responsabilidades achando que Deus é quem está nos guiando, achando que Deus é quem está nos movendo para aquilo, sem pedir confirmação. Mas, poxa, eu já estou aqui, vou fazer, né? Deus está aqui. Tá? Às vezes são situações dentro de igrejas, né, que a gente vai nos colocando. E a Bíblia ela é muito clara quando fala que Deus é fiel, mas não a mim, não a você. Ele é fiel à palavra dele. Por isso que ele fala que se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. A nossa dificuldade está em entender se realmente foi Deus quem nos colocou ou se somos nós que estamos nos movendo às vezes pelos nossos anseios, pelas nossas necessidades, pelos nossos traumas. Muitas das vezes a gente toma certas decisões para nos guardar, e se a gente não entender esse versículo na íntegra, a gente acaba tomando decisões às vezes equivocadas, né, André? E cada dia mais que a gente conhece a Cristo, né, a gente vai vendo o quanto dependente nós somos dele, né? Uma pessoa que fazia tudo pela força do seu próprio braço, mas que ia lá, fazia, muitas vezes não sabia nem explicar como fez, mas fazia. Estar aqui hoje é um grande desafio, porque é muito fácil você estar lá falar, vai lá e salta. Você vai lá, salta de paraquedas, você vai lá e faz tudo que você acha que consegue. Explica como fazer, ensina como fazer. Então essa dependência do Senhor, essa dependência de estar nele, é preciso pagar um preço, né? E o maior preço de todos foi pago na cruz, né? Então quando Deus nos traz para um local que nos mostra que precisamos entender o propósito em conhecê-lo cada vez mais, a gente passa a ter a atitude, ter a coragem de poder falar um pouco desse amor que nos transformou, para que possa edificar a vida de outras pessoas também, né? E hoje eu tenho a certeza de que tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz na minha vida foi porque Ele permitiu. Aleluia. E cada dia mais eu quero estar nele, pois sem Ele eu não posso fazer nada. Nada a gente pode fazer. Que essa palavra possa ficar marcada no teu coração nessa manhã, desse versículo, né? Eu sou a videira verdadeira, e esse eu é Jesus falando, né, pro povo. E o final é o mais importante, porque sem mim nada podeis fazer, né? Nosso tempo acabou hoje, André. Eu queria te agradecer por esse momento, por esse prazer de estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus. E se você está passando por esse momento de achar que talvez você consiga fazer sozinho, reflita e medite nesse versículo, porque com certeza Deus vai te convencer da boa, perfeita e agradável vontade dele. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus, pés no chão e cabeça no céu.